Olá, guloseimas! Uma das sobremesas que sempre faz sucesso são as que levam creme. E hoje vou te apresentar 3 opções de sobremesas de creme fantásticas. Começando por este que leva um creme de limão. Muito simples de fazer e com um resultado incrível. A primeira coisa que vou fazer é colocar uma xícara de leite condensado, cerca de 200 ml, em uma panela grande. E sobre ela vou ralar a casca de 2 limões. Mas se você gosta muito, pode colocar mais. Assim como com o suco de limão, 2 ou 3 unidades serão suficientes. Você gosta de um sabor de limão bem forte? Coloque mais porque aqui estamos para aproveitar. Uma vez espremido o suco de limão, adicionamos à panela, lá vai ele. Faça isso usando um coador para tirar a polpa. Agora é hora de misturar muito bem, então mexa bastante até obter uma textura uniforme. Pronto, está aqui. Vamos para o próximo passo. Neste caso, 2 ovos grandes do tamanho L. Também vamos misturá-los e integrá-los rapidamente, dando algumas mexidas simples. E uma vez que o creminho estiver bem misturado, adicionamos iogurte. Neste caso, 5 iogurtes, 625 gramas. Veja o truque, se você cortar um pouco a parte de trás do recipiente, eles caem inteiros facilmente. E depois é só misturar muito bem, tão simples quanto mexer mais uma vez. Logo você vai ter um creminho como este que está vendo aqui. Vamos adicionar maisena, amido ou fécula de milho, 2 colheres bem cheias, cerca de 40 gramas. E vamos fazer o mesmo. Vamos mexer isso até que tudo fique bem misturado. Que não vejamos grumos, que não vejamos cores diferentes e que fique uma textura totalmente líquida. Então vamos levar ao fogo, vamos colocar em fogo médio-alto e vamos mexer enquanto o creme vai ganhando densidade. Nesse caso, no começo você percebe pouca coisa, mas não se preocupe que logo isso pega a temperatura e se forma o creme rapidamente. Então eu recomendo que você use uma espátula de confeitaria, também chamada de pão duro ou raspa-tudo, como esta, para poder passar, tanto pelas laterais quanto pelo fundo. Aqui, assim que a mistura esquenta, ela engrossa muito rápido, então fiquem atentos. Olhem, agora isso já está começando a esquentar, estão vendo? Já está cremosinho. Mais algumas voltas e em apenas mais um minutinho você vai perceber que já fica totalmente cremosa se você deixar escorrer. Parece até que ela tem dificuldade de cair da língua ou da colher, então tiramos do fogo. Creminha pronta. Aqui eu tenho uma forma forrada com papel plástico ou acetato. Ela tem 20 por 20 centímetros e vou cobrir com biscoitos. Você pode usar os biscoitos que preferir e se molhar eles no leite, melhor ainda. É opcional porque o creme já vai dar aquele toque de umidade, mas eu gosto de fazer isso para que fiquem ainda mais macios. Cobrimos toda a base e colocamos aqui mais ou menos metade do creme. Lá dentro, que a gente veja, o que vamos fazer? Colocar mais ou menos metade do creme e espalhar para que fique uma camada também mais ou menos uniforme. Que cubra todos os cantinhos e que fique com mais ou menos a mesma quantidade. Depois cobrimos com uma segunda camada de bolacha. Igual como antes, estou umedecendo, então colocamos bolacha por bolacha até cobrir toda a superfície. Fácil, igualzinho como fizemos antes. Assim que eu tenho. Ei, o que falta? Já sabe? O resto do creme, os outros 50%, colocamos aqui e já teremos o bolo quase pronto. Uma sobremesa rápida e simples que vocês veem que não tem nenhuma complicação. Aí vamos nós, perfeito. Espalhamos bem? Lembre-se de chegar a todos os cantinhos para que não fique nenhum buraquinho. E colocamos a última camada cobrindo tudo. Aí está, bolachinha após bolachinha. Um detalhe importante é que quando você colocá-las, pressione um pouquinho para que fiquem bem fixadas no creme. Não se movam e não fiquem buraquinhos. Assim, de forma fácil, preparamos essa maravilha. Deixamos ela dar uma tremidinha e levamos à geladeira para esfriar. Pelo menos 2 horinhas. Mas olha, se você deixar de um dia para o outro, melhor ainda, os sabores ficam mais integrados e a textura vai ficar perfeita. Então faça como quiser, eu prefiro de um dia para o outro. E além disso, na internet o tempo passa voando e aqui está pronto. Uma maravilha preparada, muito fácil, que agora mesmo vou desenformar e decorar para você ver como fica na mesa.
uma fantasia. Tiramos a beiradinha, o papel plástico e aqui está essa maravilha. Olha, o corte, a lateral, que delícia de decorar. Você pode fazer do jeito que quiser. Por exemplo, caramelo combina super bem, mas eu não resisto a polvilhar. Por cima, bastante açúcar de confeiteiro, um pouco de raspas de limão para que quando você aproximar da boca, venha ainda mais esse aroma fresco. Decoramos com um pouco mais de raspas de limão. E ao mesmo tempo, olha só que aparência boa. Não me diga que não dá vontade de dar uma mordida. Além disso, preparamos de forma muito fácil e sem forno. Você não tem desculpa. Hoje é dia de preparar uma sobremesa gostosa. E olha só que aparência. Meu Deus, não me diga que não dá vontade de aproveitar o momento da sobremesa. E já sinto o aroma fresquinho das raspas de limão. Que delícia! Olha só que aparência maravilhosa. Cremoso fácil, tem tudo. Mas não vai embora ainda, porque se você gosta de cremosos, tem um creme incrível de chocolate branco que fica nesse bolo alucinante. Vamos começar direto com a receita. A primeira coisa que faço é colocar 100 gramas de manteiga ou uma xícara no micro-ondas para aquecê-la. Você também pode fazer isso com uma panela no fogo, sem problema. O único objetivo é que ela fique derretida. Por outro lado, pegamos 200 gramas de biscoitos, os que você quiser. Eu uso esses alongados, tipo torrada, e o que vamos fazer é transformá-los em pó. Para isso, eu uso esse triturador de alimentos. Mas você pode simplesmente colocá-las em um saco e com um rolo de massa ou uma garrafa, amassá-las bem. Depois que você tiver o pó de biscoito, coloque-o em um recipiente. Tudo dentro. E vamos adicionar aquela manteiga derretida que preparamos antes. Aí está, olha, totalmente líquida. Perfeito! Agora vamos mexer algumas vezes até conseguir uma textura uniforme que vai se parecer muito com areia molhada. Então, como eu disse, é só mexer e mexer até que tenhamos uma textura e uma cor uniforme em toda a mistura. Uma vez que você conseguiu, vamos para a forma, no meu caso, de 18 centímetros de diâmetro. E como você pode ver, eu coloquei papel manteiga no fundo e papel acetato ou plástico nas laterais para facilitar na hora de desenformar. Embora seja totalmente opcional, coloco toda a bolacha no fundo e depois, com a ajuda de um copo, pressiono bem, apertando para que fique uma camada bem compactada e uniforme. Com essas quantidades, a base de bolacha fica grossa. Se você prefere aquela base de bolacha mais fininha, pode colocar menos. Bom, praticamente com a metade da quantidade. Já seria suficiente e agora vamos para o recheio. A primeira coisa será picar bem o chocolate branco, mesmo que você já tenha comprado ele em gotinhas pequenas. Se picar ainda mais fino, melhor ainda. Depois, coloque em um recipiente grande. E enquanto faço isso, te lembro que se você gosta dessa sobremesa, deixa um like que sempre ajuda um pouco. E além disso, se inscreva no canal para ficar por dentro das novidades. Por outro lado, pegamos a mesma quantidade, outros 150 gramas. Neste caso, 3/4 de xícara de nata, creme de leite, creme para bater ou chantilly. E aquecemos no micro-ondas também, ou em uma panela até ficar bem quente, mas sem ferver, e despejamos sobre o chocolate. Mesma quantidade que de chocolate, 150 gramas de cada um, 3/4 de xícara no caso do líquido e 3/4 de barra no caso do chocolate. Misturamos muito bem e aos poucos o chocolate vai se dissolvendo até se transformar nesse líquido fantástico. Depois pegamos 400 gramas de queijo cremoso e batemos muito bem. São cerca de 2 ou 3 xícaras de queijo cremoso e vamos bater até que fique bem cremoso. Exatamente nesse momento você adiciona o açúcar e volta a misturar até que fique perfeitamente incorporado. Vamos colocar só um pouquinho, porque o chocolate branco já é doce. 50 gramas ou 1/3 de xícara já é suficiente. Por fim, adicionamos o creminho de chocolate branco e batemos toda a mistura ao mesmo tempo. Assim, transformamos as duas preparações em uma só e fica tudo bem misturadinho, em um líquido uniforme que podemos bater muito bem. Para que fique um pouco mais firme e seja mais consistente, e aí já temos a sobremesa praticamente pronta. Logicamente, pegamos esse creme que, olha,
Olha só que aparência fantástica, e recheamos a forma de 18 centímetros que já tínhamos com a base de biscoito. Com esse creminho, assim fica um bolo, torta, cheesecake ou chame como quiser, fantástico. Você tem que reservar na geladeira ou no refrigerador, mas se quiser elevar ainda mais o nível, pode colocar uma cobertura. E olha só outro bolinho que eu tenho aqui de outro dia, que maravilha de geladeira eu tenho hoje. Bom, mudando de assunto, vamos para o creminho de chocolate branco, e vai ser igual ao de antes. 150 gramas ou 3/4 de xícara de creme de leite, nata, creme para bater ou creme para chantilly. Aí está. Esquentamos muito bem, no micro-ondas ou na panela, mas sem deixar ferver. E a mesma quantidade de chocolate branco picado, 150 gramas ou 3/4 de uma barra. Derramamos esse líquido fantástico e quentinho sobre o chocolate bem picado e o efeito do calor vai fazer com que ele derreta. Então é só mexer até obter um líquido uniforme e com aquela corzinha que só o chocolate branco pode dar. Lembro você que o bolo precisa ficar pelo menos 4 horinhas na geladeira ou no refrigerador. E depois você pode tirar e colocar esse molhinho que acabamos de preparar. Então vamos lá, pegamos e tiramos a forma. Veja que você tem esse papel plástico que é fantástico. E se não grudar, como aconteceu comigo, melhor ainda. Vamos ver qual problema estou tendo. Olha, o papel de baixo ficou um pouco preso na forma, mas é só tirar com os dedos e está resolvido. E esses probleminhas acontecem com todos nós de vez em quando. Se você quiser um acabamento mais perfeito, pode passar uma espátula de confeitaria ou uma espátula comum na borda, para garantir que fique liso. Sempre vai mexer um pouco, porque é uma torta super cremosa. E depois colocamos por cima esse creme fantástico. Se você não quiser cobrir com esse molhinho de chocolate branco, não tem problema. Você pode usar algum tipo de calda, geleia ou caramelo. E sempre fica de lamber os dedos. Depois de esfriar um pouco mais, você vai ter uma maravilha como essa que está vendo aqui. E agora eu vou te mostrar. O mais importante é que nos doces, assim como nas pessoas, o que conta é o interior. E olha só que aparência. Dá vontade de dar uma mordida. Pois é, o que você vai querer com esse último? É uma sobremesa com um creminho de caramelo super fácil e que dá um resultado incrível. A primeira coisa que vamos fazer é colocar 60 gramas, 1/3 de xícara de manteiga para aquecer no micro-ondas ou em banho-maria. O objetivo é aquecê-la o suficiente para que fique líquida, como você vê aqui. Por outro lado, o que vou fazer agora é pegar bolachas. Como te disse, vou usar agora bolachas tipo Maria, mas você pode usar as que quiser. A questão é que sejam algumas que se desfaçam super bem. Eu vou triturá-las em um processador de alimentos, mas você pode usar um liquidificador ou amassá-las muito bem com um rolo. O único objetivo é que fiquem assim, transformadas em pó. Você passa para um recipiente maior, tira a lâmina se ela cair como aconteceu comigo. E você vai adicionar aqui a manteiga que tínhamos batido antes, aquecendo-a. Tão simples como isso. Você vai mexer e vai se formar uma espécie de massa ou migalhas bem grossas. A essas vamos adicionar leite, umas 2 colheres, mas se precisar de mais, não tem problema. A questão é que você faça uma espécie de pasta de biscoito, que você vai colocar na forma que for usar. No meu caso, uma de 18 centímetros de diâmetro, redondinha. Você coloca essa mistura no fundo e com a parte de baixo de um copo, aperta até que fique bem prensado e nivelado. Depois, você reserva na geladeira ou no refrigerador enquanto vamos preparar o recheio. Para o recheio, a primeira coisa será colocar em um copo meia xícara de água fria. E aí adicionamos uma colher de sopa de gelatina incolor ou gelatina sem sabor, que são cerca de 10 gramas. Se você for usar folhas, vai precisar de 6 ou 7. Bom, agora em um recipiente grande, enquanto a gelatina vai solidificando, colocamos 300 gramas de cream cheese ou queijo cremoso, que dá 1,5 xícaras junto com um pouquinho de essência, extrato ou aroma de baunilha. Além disso, 3 colheres bem cheias de açúcar de confeiteiro, cerca de 45 a 50 gramas. Vamos colocar tudo aqui depois. 150 mililitros ou 3/4 de xícara de creme de leite.
também chamada em alguns lugares de creme para bater, creme de chantilly, heavy white cream ou creme duplo. E não sei quantos nomes mais. O importante é que esteja tudo bem gelado e que a gente bata um pouco até que vire uma espécie de creme denso. Depois de alguns minutos, você vê que a gelatina já começa a solidificar um pouco, então vamos levar para esquentar. Pode ser em banho-maria ou no micro-ondas, como eu faço, o suficiente até que fique totalmente líquida. Olha, depois de alguns segundinhos no micro-ondas, ela já vira um líquido completamente. Deixe descansar por 5 ou 10 segundinhos. E pronto, é só misturar com o creminho, mas não pare de bater para que se espalhe bem rápido. Misture muito bem para que o creme fique totalmente uniforme. E pronto, o creme do seu recheio já está preparado. Então, dê algumas voltas, também com uma espátula de confeitaria ou uma colherzinha de madeira para poder passar pelas laterais. Também é preciso ter um pouco de força de vontade para não comer esse creminho já às colheradas, porque no fundo é o que geralmente dá vontade. Primeiro, uma alternativa que também fica muito boa é colocar um pouco de farelo de biscoito nesse creme. Fica um pouco menos bonito, mas também fica super gostoso. O que vou fazer agora é pegar a forma onde temos a base da nossa torta ou bolo, colocá-la em uma superfície plana para trabalhar facilmente. E colocar o creminho dentro. Se você reparar na forma, eu coloquei nas laterais papel de acetato ou papel plástico. Não tem muita função, é só estética, para que depois, ao desenformar, fique mais retinho e liso. Então, se você quiser, pode comprar em qualquer papelaria. Você corta, faz tiras e coloca nos seus doces. Não se preocupe que custa pouco dinheiro e pode ser lavada e reutilizada. Você solta o creminho, como viu, alisa e leva à geladeira. Mais uma vez, a gelatina fica perfeita. Dizem que a partir da 4ª hora, então você pode fazer de um dia para o outro ou deixar pelo menos 4 horas. Para decorar, eu vou fazer um creminho com meio pacotinho de bolacha Maria triturada como antes, até virar pó, ao qual adicionamos meia xícara de leite evaporado, dependendo do tipo de bolacha. Você também pode adicionar algum adoçante, se quiser mais doce. E você vai bater bem até ficar um creminho bem uniforme, totalmente homogêneo. Se ficar muito denso, você pode adicionar mais líquido para deixar mais cremoso, porque queremos que fique meio líquido. E enquanto eu falo, acabei esquecendo de te dizer que era isso que tinha que fazer. Desenformar essa maravilha que tínhamos no congelador, então vamos tirar todos os papéis. Depois pegamos uma espátula e passamos essa maravilha de torta que temos assim, diretamente para o prato onde você quiser apresentar ou saborear. Esse redondinho aqui, coloco e decoro com aquele creme tão fantástico que tínhamos preparado. Olha como cai, que coisa mais gostosa! Dá um contraste incrível ao creme de queijo e vai combinar perfeitamente na boca com a base que tem os mesmos biscoitos. Use a parte de baixo de uma colher para ir levando o creminho até a borda e também deixar cair algumas gotas que ficam bonitas nas laterais. Que baita torta! Preparamos ela rapidinho. Você também pode decorar com mais biscoitos, com chocolate ralado, com o que você quiser. Olha, com um pouco de frutinha também fica ótimo. Eu estou colocando pêssego, mas como eu disse, você pode colocar o que quiser. O que você acha? Me conta aí embaixo nos comentários e assim a gente pega ideias juntos. Além disso, um pouco de volume por cima sempre deixa as coisas mais chamativas. Então eu vou colocar meia bolachinha aqui e meia do outro lado, para ficar claro que essa sobremesa é de bolacha. Tipo Maria, que maravilha! E agora, o mais importante, que nas sobremesas e nas pessoas é a mesma coisa. O interior. E o interior desta sobremesa é uma verdadeira delícia. Então aqui vou te mostrar. Olha. E olha de novo que bonito, que gostoso, que fácil de fazer e que refrescante. Olha o corte. Dá vontade só de pensar em saborear. E aqui essas sobremesas sempre dão vontade. Não sei qual foi o seu favorito. Se esse último de caramelo, se o de creme de chocolate branco ou se o primeiro que preparamos com o creminho de limão. Eu gosto dos 3. Espero que você me diga nos comentários qual foi o seu favorito. E se quiser continuar aproveitando, pode clicar no quadradinho que aparece aqui.